para a gente entender e discutir também o que é esse socialismo. Pessoal, algum de vocês tem alguma ideia do que é o socialismo? Quer contribuir aí com a discussão? Vamos aí, senão eu vou falando os nomes aqui. Ah, Estevão, Isaac, Isabela, Caio, Marcos, Pedro. Algum de vocês, se não quiser? O Isaac pediu para repetir. Algum de vocês tem uma ideia ou um imaginário só para a gente desconstruir essa ideia que às vezes alguém pode ter, ou reconstruir, ou aproveitar a sua ideia para a gente entender o que é o socialismo? Acho que não. Mas o que vocês imaginam que seja o socialismo? Isabela, o que você imagina que seja? Pedro, Maria Fernanda, Marcos, Caio? É, O Isaac acho, falou socialização, tem a ver. Mas o que eu, tipo assim, ó, pode falar, pode errar, que aqui a gente tá permitido a errar. um país, Não entendi, Caio. um país, like, a forma aliança com os outros. Pode ser que sim. Aqui, ó, a Bruna falou assim, ó, o socialismo é uma forma de política. Isso, Bruna. É uma forma de política. Pode falar, Bruna. Você levantou a mão? Eu acho que é uma forma de política que alguns países adotaram, ou é só isso mesmo? Então, ó, eu vou ler e vou contextualizando para a gente entender e construir junto o que é o socialismo. No século XIX, em meio de lutas de operariado europeu por melhores condições de trabalho e vidas, dois pensadores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, criaram uma corrente dentro do socialismo, os quais eles próprios deram o nome de socialismo científico. As principais ideias dessa doutrina, também conhecida como marxismo, estão contidas em duas obras, O Capital e o Manifesto do Partido Comunista. A doutrina marxista propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e da maior parte e uma maior igualdade social. Opõe-se ao liberalismo, critica a justiça social, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. O Manifesto Comunista de Marx e Engels afirmava que o motor da história é a luta de classes. Na Roma Antiga, assim eles diziam, que se moveu a história foi uma luta entre patrícios e plebeus. Na sociedade industrial do século XIX, a luta de classe era entre burguesia e proletariado. E essa faria a revolução e derrubaria a burguesia do poder e instalaria uma ditadura. Nesse governo, bens individuais, como terras, fábricas, máquinas, seriam estatizados, ou seja, passaria sob controle do Estado. Por meio do tema Trabalhadores de todo mundo, univos, Marcos e Engels incentivavam os operários do mundo inteiro a se organizar a partidos e sindicatos para lutar pelo fim do capitalismo e pela construção do socialismo. Olha, pessoal, são palavras bonitas. Atualmente no Brasil que a gente vive há um debate que não pode falar de Karl Marx, não pode, que comunismo é ruim, que várias coisas, que isso, aquilo. Mas, pessoal, para a gente criticar, a gente tem que conhecer. Essa aula é uma introdução ao comunismo. Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai dar uma aprofundada a mais, a gente vai entender o que é o comunismo, o que são essas várias fontes. De fato, pessoal, o livro do Karl Marx e do Engels, eles são, podemos considerar, junto assim como temos a Bíblia, temos a Torá, tem vários, um dos livros que mais influenciaram na humanidade. Por que e como influencia na humanidade esse livro? Imagina, olha para vocês verem, dois homens alemães do século XIX escreverem livros que podem influenciar a humanidade. Tem guerras, tem países, tem conflitos, pessoas perderam a amizade nos últimos anos entre Bolsonaro e Lula por causa de um livro. O socialismo, pessoal, o que é pedido aqui? Ó, ele opõe ao liberalismo. E quando aqui, ó, a frase que vocês têm que tirar aqui, ó, principal, vou até grifar mais forte.
os bens individuais, como terras e fábricas e máquinas, seriam estatizados, isto é, passaria a controle do Estado. Então, essa doutrina ela era para os trabalhadores. Essa luta de classe que ele propõe, que fala que ó, desde a Roma Antiga, entre patrícios e plebeus, que depois passa a ser quem? A burguesia. Quem que é a burguesia? Vamos entender quem que era a burguesia do século 18, 19. Lembra que era aqueles comerciantes, aquelas pessoas que estavam passando a se enriquecer? Então, o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo que tudo ficasse na mão do Estado. Mas como assim, professor? Tudo na mão do Estado? Então, não existiria mais a propriedade privada. A propriedade privada estaria na mão do Estado. Então, o Estado, quando eu falo, é o Estado enquanto país, tá, pessoal? E tudo aquilo ia estar na mão do Estado. Os trabalhadores, ele tem até uma frase, se o trabalhador produz, ele é dono daquilo. Peraí, vamos explicar melhor. Então, peraí, professor. Então, quer dizer que tudo que o Estado, tudo seria do Estado? Então, o posto de gasolina seria do Estado, a, a máquina ali que conserta o asfalto seria do Estado, o supermercado poderia ser do Estado, o hospital seria. Não existia nada privado? Sim. Olha lá, o Estado é dono de tudo aquilo que produz. O Estado não. Mas como o Estado ele pertence ao povo, se tudo o povo produz, tudo pertence ao povo. Então vamos dar o exemplo, a escola Isaura Vilela Brasileira. Ela é uma escola pública. Ela pertence tanto a vocês quanto a mim, porque ela é pública. Se ela é pública, ela pertence a todos. E ela é uma responsabilidade do Estado, porque ó, o Estado passa para o Estado enquanto nação, o dinheiro vem da federação, passa para os estados, que chega no município. E como é público, é de todos. Então, é essa a ideia. Não sei quem fez a pergunta ali agora. Foi o Isaac. Então, o Estado é dono de tudo que ele produz? Hoje, ele não é dono de tudo que ele produz. Hoje, mas a ideia do socialismo é que, de uma forma que todas as pessoas fossem dono de tudo. E que o fim da propriedade privada ele seria como uma forma de igualitária. Então, de igualitária, de deixar tudo da forma mais igual. Então, tá aqui, ó. Ele opõe ao liberalismo e critica a injustiça social. Então, ele põe. E por que ele põe? Ele propõe o advento de uma sociedade sem classes. Como assim, professor? Atualmente, a gente vive numa sociedade de classes, pessoal. Isso não foi rompido. Como assim? Nós temos a classe tal, a classe B, a classe A classe média. Por muito tempo tivemos um nível de pobreza grande, que estamos voltando por conta de pandemia, crises mundiais, mas a gente teve um momento que a gente teve um alargamento da classe média. O que é um alargamento da classe média? Várias pessoas adentraram a classe média, mas dentro dessa classe média temos várias distinções. Temos classe média alta, classe média baixa, temos a classe média e também várias pessoas que tentaram adentrar e não conseguiram. E como que seria isso? Seria uma sociedade sem classe, ia ser todo mundo igual. O médico, o cirurgião neurológico. Deixa eu ver, alguém fez alguma pergunta aqui que eu acabei de ver. O socialismo seria um sistema de igualdade para acabar com grandes economias entre as pessoas. Eu não falo que era para acabar com as grandes economias, mas era para acabar com as classes. Então não existia rico nem pobre, existia só uma classe. E como que seria? Como que eles propõem para acabar com a classe? É o que fala aqui, ó. Seria uma luta entre burguesia e proletariado. E faria uma revolução que derrubaria a burguesia do poder e instalaria uma ditadura. Então, peraí. Então, a maior parte da população, todo mundo entende que são trabalhadores. Então, quando eles falam trabalhadores univos, então, peraí, se todos os trabalhadores se unissem, na ideia da época, todos os trabalhadores se unissem, derrubarem as classes altas, as classes, como ele está falando aqui, a classe burguesa do poder, inclusive o czar, e pegasse e falasse, ó, a partir de hoje a gente vai viver num país, numa ditadura socialista, onde todos os bens vão ser divididos, todas as pessoas vão ser iguais, e isso
a gente vai viver dessa forma, tudo vai ser estatizado, não vai ter concorrência, todas as classes vão ser iguais, e isso, essa repartição, a gente vai repartir a riqueza, a gente vai repartir a propriedade, a gente vai fazer uma justiça social, e isso a gente vai viver numa igualdade social. Pessoal, tem uma palavra que é legal vocês conhecerem que chama utopia. O que é utopia? É algo que é quase inalcançável. Mas e o que isso significa quase inalcançável? É quase uma ideia que no papel é linda, tudo é maravilhoso, mas na prática não é bem assim. E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala desse socialismo que está sendo proposto na Rússia. Então, pessoal, quando esses operários lá incentivavam os operários e partidos e sindicatos para lutar pelo fim do capitalismo e pela construção do socialismo. Então, o que é? Essa sociedade onde tem classe, essa sociedade onde tem o capital, na onde o Estado não intervém na economia, não é o ideal socialista. Então, quando vocês quiserem entender, o que é o socialismo, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo uma sociedade igualitária, ele está pedindo o fim das classes sociais, o fim da propriedade privada e um domínio do Estado de tudo isso, numa construção de um Estado um pouco mais igualitário. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Não. Não. Não? Dentro do socialismo na Rússia, eu pus até esse quadrinho aqui. Tinha dois líderes, tinha o Lenin e tinha o Martynov. Para o Lenin, a estratégia dele era confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado e que unisse soldados, operários e camponeses. Então, o que ele estava pedindo? Uma união, entendeu? Entre soldados, operários e camponeses, um partido centralizado, bonitinho, todo mundo ali, para quê? O objetivo dele era conquistar o poder por meio de uma revolução. Pessoal, quando fala em revolução, nesse sentido político, é diferente de reforma, tá? Quando vocês sempre, uma palavra, vocês contrapõem com outra. Como assim reforma? Vou reformar minha casa. Eu mantenho as colunas. Eu troco a cor da parede, eu troco a porta, eu troco a janela, tiro a janela de veneziano e põe blindex. Eu tiro isso, eu tiro um azulejo, põe outro. É uma reforma. A estrutura, as paredes continuam a mesma. Agora, quando eu falo em revolução, é desmanchar e começar de novo. Então, eu mudo as colunas, eu mudo as ideias, eu mudo tudo. Já o Martov, o que ele queria? Ele queria promover uma revolução burguesa contra o czarismo. Depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Então, ele era mais democrático. Então, pela via eleitoral. Então, ele queria que a burguesia tomasse o poder e depois que a burguesia tomasse o poder, a burguesia, na ideia dele, abriria a mão e conseguiria um socialismo pela via eleitoral. Esse socialismo pela via eleitoral, temos alguns partidos no Brasil que acreditam nisso, que são países sociais-democratas. É o caso do partido do Ciro Gomes, PTB, o PDT. O PT, Partido dos Trabalhadores, é um partido social-democrata. O PSDB, o próprio nome dele fala, Partido Social Democrata do Brasil, ou brasileiro. E temos vários outros partidos. O Partido Verde é um partido social-democrata. Por algum tempo, o Rede Sustentabilidade teve características sociais democráticas. O que significa ser social e democrata? É que eles acreditam, PSDB não hoje, mas a ideia dele era isso, que o socialismo, você chegasse nele pelo meio da democracia. Então aqui, qual que era o objetivo do Martov? Era aliar-se à burguesia, chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. Então, pessoal, tínhamos duas cabeças pensantes já organizando, que já tinha adentrado, que aqui na frente, ó, a gente tinha falado, ó, esse contexto facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários e intelectuais. Então, tanto intelectuais, etc., na Rússia, estava pensando quanto os operários. Então, aqui a gente já tem duas ideias diferentes de como seria implementado esse socialismo na Rússia. O ambiente de
o ambiente de grande revolta e pobreza, as traduções de obras de Marx para o russo facilitaram a penetração do socialismo no país. Com base nelas, os intelectuais e operários russos organizaram vários grupos políticos de tendência socialista. Em 1898, se juntaram para formar o Partido Operário Social Democrata Russo. Então, ele era um partido de operários e ele era social-democrata. Esse partido foi duramente perseguido, sendo logo desmantelado pela política do czar, que prendeu vários de seus membros. Porém, os líderes principais, Vladimir Ulyanov, o Lenin, e Levi Bastian, o Trotsky, deixaram a Rússia e voltaram e se organizaram no exterior. Então, o que eles fizeram? Como eles foram perseguidos, eles foram para outros países. Havia, no entanto, divergências internas entre os socialistas russos. Diversas ficaram no Congresso do partido, realizado em 1963. A maioria dos representantes votou nas teses de Lenin, por isso foram chamados de bolcheviques. Já os opositores ficaram conhecidos como os mencheviques, que é minoria. Então, os que ganharam foram os bolcheviques. Os mencheviques consideravam que, diante do atraso da Rússia, da ausência de um proletariado urbano organizado, o país só seria possível uma revolução democrática e burguesa. Então vamos guardar essas duas palavrinhas e grifar mais forte. Então, peraí, como? Os que perderam, na minha opinião, eles tinham um pouco mais de razão. Peraí, eu sempre acredito, pessoal, que a democracia é o melhor. De todos são ruins, mas a democracia dos ruins ainda é o melhor. Portanto, o proletariado deveria unir-se à burguesia liberal, promover a derrubada do regime czarista. Uma vez no poder, a burguesia garantiu o desenvolvimento do capitalismo e, a partir daí, um proletariado organizado. Mas, pessoal, toda vez que a burguesia chega no poder, é legal vocês entenderem isso também. Quando um grupo chega no poder, é difícil aquele grupo manter aqueles ideais bonitinhos que no papel, que tempos antes eles tinham no papel. Então, peraí, a gente vai colocar quem que é essa classe burguesa, quem que é essa classe média. Então a gente vai colocar, tirar o czar, que é o líder máximo aqui, e vou colocar uma classe burguesa para fazer tudo isso. E para que depois, será que essa classe burguesa vai querer sair do poder e dar espaço para o proletário? Também não sei. Então, uma vez no poder, a burguesia garantiu o desenvolvimento do capitalismo e, a partir daí, a formação de um proletariado organizado. Já os bolcheviques, para eles só seria possível uma revolução que pusesse fim ao czarismo. E a partir de uma aliança entre proletariados, que significa uma aliança entre os trabalhadores urbanos e camponeses. Ou seja, seria necessariamente estabelecer uma composição política com a burguesia. Então, peraí, eles queriam chegar no poder sem ter acesso a essas classes que a gente pode colocar como dominantes. Então, pessoal, são duas ideias distintas. Então, um é um pouco mais extremo, o outro um pouco mais moderado. Vou pôr aqui que é o finalzinho aqui, é importante. Tá todo mundo entendendo como que está funcionando essa entrada de ideias socialistas dentro dessa Rússia? Sim. Eu estou entendendo. Tá claro para todo mundo? Sim. Em 1905, distante dessas discussões, o czar Nicolau II ele envolveu a Rússia em uma catastrófica guerra contra o Japão, pelo domínio da Coreia e da Manchúria. Enquanto a guerra transcorria no fronte externo, uma manifestação pacifista pediu a retirada russa do conflito. Durante a manifestação, apesar de pacíficas, gritavam as palavras de ordem: Deus salva o czar. E ele ordenou o massacre do manifestante. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Tem uma música da banda U2 que chama Bloody Sunny Bloody, que fala desse Domingo Sangrento. O protesto contra o massacre explodiram greves, assassinatos de autoridades e revolta entre nações submetidas ao Império Russo. Rebeliões camponesas e estudantis se multiplicavam em toda a parte.
estava em curso a Revolução de 1905. A insatisfação com as condições precárias levou à rebelião também de marinheiros de encouraçados, igualmente massacrados por Nicolau II. As greves paralisaram a economia do país. No final da guerra, derrotado, o czar assinou a paz nos termos estabelecidos pelo Japão. Desmoralizado pelo governo, a organização prometeu criar uma monarquia constitucional, com o parlamento submetido ao seu poder, a Duma. Porém, quando começou a criticar a situação, Nicolau a dissolveu, voltando a adotar a antiga política autoritária. Desculpe, pessoal. O que isso significa? O Nicolau, o czar, ele tinha todos os poderes centrados nas suas mãos. Pessoal, só um minutinho, que eu vou ter que só ver um negócio aqui rapidão. Então, pessoal, todas essas políticas, o que está acontecendo nesse momento? O czar, ele pega, ele está tudo centrado na mão dele. Está tendo uma manifestação, ele fala, tá, então ele mata, ele faz várias coisas, e chega um momento aqui que ele promete criar uma monarquia constitucional. O que significa essa monarquia? Ele ia retirar alguns poderes de suas mãos, ia colocar o poder dele em xeque na mão do parlamento, só que ele volta atrás e volta a praticar a sua antiga política autoritária. Pessoal, a gente consegue ver, conforme a gente vai estudando a história, é muito difícil a relação que a pessoa, que o ser humano tem com o poder. Um exemplo disso que a gente consegue observar é uma mudança total de postura em relação ao atual presidente, de antes dele ter o poder, depois dele ter o poder. De ser moderado, de você ser acessível, de você ter o acesso e ter a coerência do que você fala, e depois, quando você está no poder, você manter a coerência, manter o acesso a informações e outras coisas. É uma característica de quem ascende. Aquele ditado que nós temos, que às vezes a pessoa fala, quer conhecer a pessoa, dá um poder para ele. Às vezes o cara, ele é teu amigo, mas ele vira gerente na fábrica que você trabalha, no lugar que você trabalha, ele já começa a ferrar porque o poder sobe na mente. Então é isso. Então é muito difícil, ainda mais os Romanovs, estava desde 1600 e alguma coisa no poder, já há 300 anos no poder da Rússia, aquela família tradicional, ele não ia abrir mão do poder naquele momento. Portanto, vamos ter uma outra revolução em 1917. E o que tem a ver essa revolução? Ela foi liderada por Lenin sobre transformar a revolta popular em um processo revolucionário que levou os bolcheviques ao poder, sob a bandeira de pão, paz e terra. Pessoal, a Rússia, se a gente conseguir observar, ele é um país de tamanho continental. E o que isso significa que é um país de tamanho continental? É um país muito grande, então tinha muita pobreza, tinha várias tribos, várias línguas dentro daquele país. E quando o governo deixa de saber administrar todas essas questões, vai surgindo, e já temos, aqui é 1917, essa revolução. Imagina aquelas ideias socialistas que estavam chegando, que estavam sendo traduzidas do alemão para o russo, essa tradição que já tinha na Europa, não só socialista, mas na Europa já tinha uma discussão do que poderia ser o liberalismo, do que poderia ser um anarquismo, um anarcossindicalismo, e, enfim, na Rússia, as ideias que entram e ganham com maior força e têm maior destaque são essas ideias socialistas. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, como os demais países, esperava um conflito breve, que garantisse benefícios. No entanto, mal equipados, seu exército sofriam sucessivas e esmagadoras derrotas para os alemães. Os soldados russos desertavam em massa, enquanto os alemães avançavam sobre o seu território. O povo russo havia aderido à guerra com
demonstrações patrióticas, mas em janeiro de 1917, os soldados, diante de um número de mortos, mais de 1,5 milhão, perderam as esperanças no czar. Então, o próprio exército, lembra que o czar ele também tinha um poder sobre o exército, além dele ser um poder quase poder absolutista, ele também era chefe do exército. E o exército ele tem que ter legitimidade. O que significa legitimidade? Você tem que acreditar e você tem que entender que aquele líder quer o seu bem. E eles deixaram de ver o czar como esse líder. Então, o caos se instala no país. A indústria estava despreparada, as estradas de ferro eram insuficientes, a administração se encontrava desorganizada. No fim de fevereiro, uma greve e agitações nas filas para adquirir alimentos e manifestações na rua em Petrogrado, então a capital do país. Transformaram-se e subitamente em um movimento, a Revolução de Fevereiro, que derrubou Nicolau II e estabeleceu a República. Era o fim do regime czarista e da dinastia Romanov, que governava o país por 300 anos. Então, pessoal, lembra que eu acabei de falar, olha, 300 anos, aquela mesma família, aquelas mesmas pessoas organizando e levando o país da maneira que eles achavam melhor. Os mencheviques empenharam-se em dar uma constituição para os países. Desejavam o avanço do capitalismo na Rússia e acreditavam na empresa privada como fonte do progresso econômico. Buscando o apoio político e financeiro das potências capitalistas, mantiveram a Rússia na guerra, frustrando boa parte da população. A essa altura, quase 2 milhões de soldados haviam sido desertados e outros tantos ser desmobilizados por falta de alimentos. Pessoal, o que está falando aqui nesse contexto, nessa parte aqui? Boa parte do exército deixa de seguir o czar, uma outra parte do exército, os que não concordam e desertam, os outros ainda ficam insatisfeitos. A insatisfação, o fato de murmurar, isso desestabiliza qualquer exército ou qualquer regime político. Então, pessoal, aqui, resumindo aqui, a gente matou aqui agora nessa aula quase 30 anos de história, né, de Rússia. E eu espero que todos vocês, está todo mundo entendendo, todo mundo entendeu esse processo que se deu na Rússia ou não? Alguém falou, Ivo, isso não ficou claro para mim. Se falar, eu já volto aqui, eu explico, a gente tem tempo ainda. Sim, eu entendi. Entendeu? Sim.